Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, para dar sequência às nossas exposições, agora entrando no capítulo 5. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 5. Ouçamos a leitura dos 5 primeiros versículos deste capítulo, Deuteronômio 5, de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo... Até aqui, irmãos. Amém. Certo pensador, certa vez, em certa ocasião, disse uma frase que, em princípio, parece uma obviedade, um truísmo. A frase é: só quem cala, ouve. Só quem cala, ouve. Quando nós descemos a nossa realidade para verificar as complicações dessa frase, nós percebemos que, de fato, esse não é um assunto fácil, porque ele requer, entre outras coisas, o abandono da indiferença, do não estou nem aí para aquilo que estão me dizendo. Exige o abandono também da autossuficiência. Eu já sei essas coisas, lá vem ele de novo dizendo as mesmas coisas. Requer também o discernimento, já que nós temos hoje milhares, talvez de milhões de vozes concorrentes que brigam no meio dos ruídos do mundo pela nossa atenção, e é importante que no meio do ato de escutar, que não é fácil, não é simples, nós tenhamos esse discernimento para conseguir selecionar dentre milhões de vozes aquela que seja a mais importante. Então, tanto calar, irmãos, como também ouvir, não são tarefas fáceis, mas elas fazem parte do conjunto de deveres da fé dos fiéis, dos cristãos, ainda mais quando essas pessoas estão perante a palavra de Deus. Nesse caso, a audição da palavra e a fala da palavra são ambos trabalhos difíceis. É difícil para aquele que fala, falar as palavras de Deus, mas também é muito difícil e requer um trabalho forte, dedicado, sem autossuficiência e sem indiferença, mas com prontidão àquilo que é dito da parte de Deus para as nossas vidas. Então envolve de fato um grande esforço, e nós devemos então passar agora a fazer mais uma vez esse exercício de esforço, nos colocando na presença do Senhor e escutando ao mensageiro de Deus, no caso aqui o Moisés, o legislador de Israel, ou profeta de Israel. Nessa ocasião ele chamou o povo a escutá-lo, ele reuniu Israel como um só homem e falou a ele mais uma vez as palavras de Deus. O tom aqui naturalmente inclui obrigatoriedade. Ele vai falar de leis, de estatutos, de juízos, mas há também aqui um tom muito pastoral, até mesmo paternal. Moisés está chamando aqui o povo com muito cuidado, porque ele quer ensinar não só suas obrigações, mas também seus privilégios como povo do pacto. E o princípio de tudo que Moisés estabelece está contido numa palavra muito curta, dita aqui por ele na abertura do capítulo, que é ouvir, ou ouve Israel. Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos,
para que os aprendais e cuideis em vos cumprirdes. Então, notem que aquilo que nós dissemos no início da pregação pode ser verificado aqui. É que ouvir é mais do que ficar parado, ainda que prestando atenção. É mais do que isso. É mais do que ficar parado olhando para quem fala, irmãos. É um processo que, como nós vamos ver, mobiliza todas as faculdades do indivíduo, não só as interiores, mas também as facilidades que ele tem exteriores visíveis, não é? E o ensino a seguir tem como meta não apenas informar pessoas, mas transformar sua vida, ou transformar suas vidas. E o conteúdo já aponta para essa vida como os estatutos e os juízes, e os juízos, não é? Que tem uma força legal aqui, tem uma força sobre o comportamento do indivíduo naquela sociedade. Mas inclui também aqui o entendimento da pessoa e as ações da pessoa. Notem, novamente, a abertura do capítulo nos diz isso. Para quê? Ou seja, para que é que vocês devem ouvir os estatutos e juízos de Deus? Aí ele continua dizendo, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Então é importante, irmãos, sempre nós nos perguntarmos o que nós temos feito do que nós temos aprendido. Essa é uma pergunta que todo crente tem que fazer sempre. Não é a recomendação da nossa confissão apenas para o período da Santa Ceia, para que a gente verifique no decorrer do mês os efeitos que a ceia tem sobre nós. Isso é uma recomendação expressa da nossa confissão. Mas aqui no nosso texto, a recomendação é mais genérica. Ela está como que chamando os crentes aqui para verificar se o propósito da instrução de Deus às nossas vidas tem sido alcançado, que é este aqui, para que os aprendeis, ou os aprendais e cuideis em os cumprires. Talvez para efeito de clareza, para que os irmãos obtenham mais clareza sobre os efeitos da lei em sua vida, verifiquem como vocês agem aqui e como vocês agem, por exemplo, num curso que vocês tomam. O curso é muito difícil, mas você leva um dicionário. É tudo muito complicado, os professores falam tudo diferente, mas você corre atrás e procura saber não apenas como é que funciona internamente um processo, mas você quer ir lá fazer a mesma coisa. Ponha isso na faculdade, no trabalho, na família, em todo tipo de aprendizado que você tenha e verifique se não há o mesmo propósito envolvido aqui. Já que todo mundo sabe que um aprendizado que é inútil, ou seja, aquilo que só serve para o cérebro, você cumpre a função dele, que é passar num teste, passar numa prova. Depois disso, você faz questão de varrer aquilo, se possível, para fora da sua memória. Então, num canto bem distante, onde ninguém tem acesso e que ficam lá as coisas inúteis. Normalmente, é o que acontece. O aprendizado que a gente não põe em prática desbota facilmente do nosso coração. Aí, quem já nos diz isso é Tiago, né? O que você não põe em prática facilmente é descartado. E, ao mesmo tempo, como não é descartado totalmente, você vai ficando enfadonho, ou enfadado daquilo, cansado de ouvir as mesmas coisas. Já que, embora você não as pratique, você já está cansado de ouvi-las, porque a sua memória não descarta totalmente aquilo que você já ouviu. Então, isso aqui é um ponto importante para nós pensarmos, irmãos. Porque se não houver essa abrangência na nossa audição, se nossa audição só serve para o culto, então nós observamos que o propósito da instrução será frustrado. Ele não terá alcançado o seu pleno objetivo, já que é o de nos habilitar para toda boa obra. Mas essa é uma palavra de incentivo. Nós não podemos perder o tom de Moisés aqui. Ele está incentivando a nova geração do povo de Deus. Aquele povo que vai entrar na terra prometida, que precisa ser preparado, que precisa entrar de fato para servir a Deus naquele novo lugar. E Deus firmou o seu pacto com os pais daquelas pessoas. Lembremos que já se passaram 40 anos, muita gente já morreu, a maioria esmagadora dos israelitas da primeira geração já havia falecido, e agora está diante de Moisés os pais daquelas pessoas, os filhos daquelas pessoas, a nova geração que precisava ouvir algumas coisas. Aquela primeira geração, portanto, já estava morta e, no entanto, Moisés simplesmente identifica aquele grupo mais jovem com aquela geração que já havia falecido. Isso é um ponto muitíssimo importante para as nossas vidas, irmãos. É que Moisés chama a geração presente nos mesmos termos
falando do mesmo modo como se estivesse falando, como se houvesse uma continuidade com aquela geração que já havia falecido. Em primeiro lugar, observe no versículo 2, que Moisés disse que aquele era o nosso Deus. Ele fala aqui como se as duas gerações estivessem vivas, e de fato estão, porque para Deus todos vivem, só morrem mesmo para a gente. E ele fala como se Deus fosse o nosso Deus, o Deus das gerações. Em segundo lugar, o versículo 3 nos diz, notem a ênfase de Moisés, não foi com a geração passada que Deus firmou um pacto, mas com aquela que estava presente ali. Isso também pode ter o sentido de, não foi com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que Deus firmou o pacto. E não foi também com a nossa geração passada, dos pais de vocês, que Deus firmou o pacto. Mas foi com vocês que estão aqui hoje. Notem que isso, é claro, é uma ênfase de Moisés, clara, não é? Para deixar aqui muito claro para a nova geração o seguinte: olha, vocês não são em nada inferiores àquele povo do passado. Deus continua com o mesmo trato, com a mesma questão com vocês. Vocês vão servir a Deus nessa vez de vocês agora ou não vão? Então ele chega a enfatizar, dizendo que a essência da aliança pertencia àquele povo, mas de um modo muito forte. Né? Ele diz que não foi com eles, é com vocês. O negócio está com vocês agora. Isso é muito, muito interessante aqui. E ele chega no versículo 4, irmãos, a dizer que Deus falou conosco. Conosco. Ora, quase ninguém ali era nascido há 40 anos, quando Deus falou conosco, no caso no Horebe, lá no monte. É muito interessante porque ele está identificando as duas gerações, está dizendo assim, o que Deus tinha com eles, tem com vocês agora na nova geração. Então ele diz também que Deus nos falou face a face, ou seja, nós vimos, por assim dizer, a face de Deus. Como se aquelas pessoas que estavam ali estivessem há 40 anos atrás, e a maioria não estava. Mas Moisés quer estabelecer essa identificação aqui. E, ao mesmo tempo, ele quer apontar a Deus como o grande abrigo das gerações, como nosso refúgio, não é? De geração em geração, como refúgio dos pais e também refúgio dos filhos. Então é como se ele estivesse cobrando dos filhos. Afinal, vocês vão ficar junto dos seus pais ou não vão? O único modo de estar junto dos seus pais agora é se unir a Deus. Porque seus pais já morreram, ficaram pelo deserto, mas eram geração de Deus. E vocês? Então essa pergunta de Moisés, ela é enfatizada com essa identificação entre as gerações, no caso a antiga e essa presente, irmãos. Esse era um incentivo, então, poderoso para que o povo continuasse no serviço de Deus e procurasse obedecer à mesma lei e obedecer ao mesmo Deus agora, é claro, no novo contexto. Eles vão entrar na terra da promessa. Né? Bem, irmãos, nesse chamado às novas gerações, Moisés nos ensina algumas coisas. Eu gostaria de destacá-las aqui. A primeira delas é a de que ouvir a Deus é uma possibilidade. Ouvir a Deus é possível, mesmo sem a presença de milagres, mesmo sem a presença de portentos, de trovões, de relâmpagos e de vozes aterrorizantes. Esse é um ponto importante que Moisés estabelece aqui. Deus vai falar novamente a sua lei nesse capítulo de número 5, não é? Só que não vai ter mais clangor de trombeta, agora não vai ter mais trovão, agora não vai ter mais relâmpago. E mesmo assim, Deus vai falar. Vai ser menos espetacular, mas não vai ser menos real. Não vai ser menos real. Deus vai continuar falando por meio do seu servo, irmãos. Isso aqui me lembrou, enquanto eu estudava, a fala do nosso Senhor Jesus Cristo a Tomé, que os irmãos devem conhecer, do Evangelho segundo João, no capítulo de número 29, não é? Essa fala, é claro que não foi só para Tomé, ela foi escrita e ela serve de aviso para todas as gerações posteriores. Vocês lembram o que é que Tomé disse, depois que ele falou, se eu não vir, né, e não tocar nele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E aí Jesus apareceu na presença de Tomé e falou para ele, tome aqui, pegue aqui, apalpe. E aí ele disse aquela frase famosa, né? Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus disse assim para ele, porque você viu, você creu.
Mas felizes, bem-aventurados, aqueles que não viram e creram. Só porque alguém disse. É precisamente a mesma estrutura que está aqui, irmãos. Vocês não vão ver mais morrão fumegando, tá certo? Vocês não vão ver mais clangor de trombetas, vocês não vão ver mais voz de trovão. Vocês vão ver agora um velhinho falando as palavras de Deus, que são as mesmas de lá, e vocês são chamados para crer. E vocês serão bem-aventurados se vocês acreditarem nisso, mesmo sem terem experimentado sensivelmente aqueles episódios, irmãos. Isso é um ponto muito importante para as nossas vidas, para nós levarmos em consideração o fato de que Deus nos fala por meio do trovão, mas Deus nos fala também com voz suave, com voz tranquila. O segundo ponto que nós devemos observar aqui, que Moisés nos ensina, irmãos, é que, embora seja um privilégio para aquele povo escutar a lei de Deus, a palavra de Deus, por meio de um expositor fiel, a ênfase de Moisés aqui cai sobre a obrigação do povo de Deus. Não é apenas um privilégio escutar, não é apenas uma possibilidade, mas é uma obrigação da nossa parte, nos prontificar para ouvir as ordens do nosso Deus, que é nosso Criador e também nosso Redentor, irmãos. E Ele nos dá ordens para isso. Há um estudioso que trata sobre a questão dos imperativos, o Eugen Rosenstock. Ele é um polímato, é um homem com muitos saberes, e ele examinou mais de 50 idiomas em todas as nações que ele conseguiu, e ele descobriu, entre esses idiomas estava o grego e o hebraico, ele descobriu que os imperativos no caso de ordem, eles são modos verbais mais curtos de todos e também os mais simples de se entender. Então, quando alguém diz assim, silêncio, você consegue entender. É um modo verbal curto e simples. Quando alguém diz assim, para aí, para um pouquinho, é curto e é simples. Quando alguém diz para você, leia, isso é curto, é simples, dá para você entender. Quando alguém diz, ouve, como é o caso aqui de Moisés, nós observamos que, de fato, isso ocorre também na nossa língua. Os imperativos são mais simples e são mais curtos, meus irmãos. E notamos também que os imperativos nunca estão num vácuo. Você não passa na rua e simplesmente alguém diz assim, ouça. Não. Em geral tem uma história envolvida. Há um contexto envolvido. Aqui, por exemplo, quando Moisés diz, ouçam, ele já dá um contexto que é de uma história, existe um Deus que fala, existe um Deus que se manifesta, etc, etc. E isso forma o fundo dessa pequena palavrinha, desse imperativo, dessa ordem, que vai fazer com que as pessoas levem em consideração isso tudo e deem ouvidos àquele que fala, irmãos. Então ele diz aqui, ouçam a esse Deus, porque ele fez isso e fez isso por vocês. Unam a vontade de vocês à dele. Procurem saber quais são os prazos que ele deu para que você obedeça aquilo que ele está dizendo para que você faça. Saibam, procurem entender aquilo que Deus quer para vocês. Assim como vocês fazem quando vocês estão interessados num concurso, em saber tudo sobre eles, para que vocês possam passar, para que vocês possam conseguir as coisas. Procurem também se interessar com essa mesma intensidade que vai além da mera audição, irmãos. Quem não entender que uma ordem divina mobiliza tudo em nossas vidas, não apenas a nossa atenção momentânea, irmãos. Quem não entender que ouvir é uma tarefa difícil. Você sabe disso não apenas nas pregações com as quais você luta para manter sua atenção, mas com qualquer outra coisa que você julgue ser importante. Você sabe que ouvir não é ficar parado, não é uma atividade passiva, mas requer algum tipo de envolvimento. Aquela pessoa que não entender isso, que não entende que a audição verdadeira é dinâmica, é abrangente, tem um propósito, não entendeu o que é audição. Não entendeu nem mesmo a ordem que foi dada à pessoa, irmãos. E daí a necessidade de repetir a lei, que é o que vai acontecer aqui no capítulo 5. É que nem sempre a gente pega da primeira vez. Alguém vai ter que dizer isso uma vez, e mais outra vez, e mais outra vez, e mais outra vez.
É por isso que uma das funções pastorais descritas por Paulo, uma das primeiras e recorrentes nas listas de qualificações de ministros, é que o ministro deve ser não só apto para ensinar, mas paciente. Paciente. E Moisés é um homem muito paciente. Ele vai falar novamente as palavras de Deus para o povo, porque nem sempre as pessoas entendem de primeira vez, irmãos. Até que elas entendam que ouvir não é um passatempo de igreja, até que elas entendam que ouvir não é para satisfazer a nossa curiosidade, não é para afiar nossa teologia para as discussões facebookianas, não é para isso que a teologia, que o ensino cristão é dado. Ele é dado para nos transformar espiritualmente. É para ser escutado com prontidão moral e espiritual. E é para que a gente entenda que isso aqui faz parte de um processo, não é a coisa em si mesma, não tem o fim aqui, mas é um processo que deve nos conduzir a levar em consideração as palavras de Deus e ficar de prontidão, porque muito provavelmente vai surgir uma situação na vida de vocês em que esses princípios são aplicáveis. Se vocês não estiverem vigilantes, vocês vão ver a situação e só vão se lembrar da aplicabilidade dos princípios depois da situação ter passado. Então, isso aí é um risco que nós corremos quando nós não entendemos o conceito de atenção, o conceito de audição na Escritura Sagrada, irmãos. É que nós devemos receber a palavra de Deus com a prontidão de quem está recebendo uma agenda com as tarefas do futuro para você cumprir. Isso é ouvir a voz de Deus. O restante é se sentar confortavelmente num templo, bem ventilado, e escutar durante algum tempo o pregador, ficar fazendo seleção das palavras dele, o que ele falou de errado, de certo. Isso tudo deve fazer parte da audição verdadeira. Mas nem de longe fica aí, não. Realmente tem que ir muito além da mera escuta, tal como nós costumamos conceituar o que é escutar, não é? Uma outra questão importante, irmãos, diz respeito à continuidade entre as gerações, que é bem enfatizada aqui por Moisés, não é? E que também é valiosa para nós, especialmente nós, os presbiterianos, não é? Que nesse ponto a nossa doutrina está em casa aqui, não é? Quando nós falamos de pacto, quando nós falamos dos pais para os filhos, de que Deus tem um compromisso, que assume um compromisso não só conosco pessoalmente, mas também com a nossa geração, etc. Então, isso aqui, de fato, é muito familiar, e a nossa doutrina, ela está radicada, a doutrina do pacto está radicada no Antigo Testamento mesmo, nas leis de Moisés, embora nem sempre isso seja fácil de entender por nós presbiterianos, né? Eu me lembro, e me lembrei enquanto eu estudava esse texto, de uma vez em que eu estava voltando com o reverendo Lutero, nosso querido reverendo. Eu não sei se ele lembra disso, mas eu lembro bem. Nós voltávamos de um sepultamento, irmãos, e eu vinha com ele no carro, ele com o braço dele assim um pouco para fora do carro, e aí ele andando bem devagarinho pelo cemitério. Isso já faz muito tempo. E aí uma criatura pegou no braço dele assim, eu acho que ele conhecia, e ela disse assim: reverendo, agora que minha mãe morreu, estou voltando para a igreja. Aí aquilo me deu uma cãibra, irmãos, entre as orelhas. E ele falou alguma coisa para a pessoa, e ele também ficou assustado com aquilo, ficou meio assim: espera aí que eu vou recalcular a rota. E nós fomos conversando um pouco, e aquilo sempre na minha cabeça, assim. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu não conseguia enxergar aquilo como sem vergonhice simples. Por mais que eu tentasse, eu falei assim: não, mas que falta de vergonha, né? Que coisa feia você fazer isso com seu pai, você ficar esperando sua mãe morrer para você tomar a bandeira dela, né? Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não conseguia ver aquilo como sendo falta de vergonha simples apenas, né? Não era isso não, irmãos. Porque o que eu comecei a entender, e esse texto me ajudou muito, é que nós percebemos que parece que os filhos dos crentes, eles sentem que Deus tem um negócio com eles também. Isso eu acho que explica mais essa coisa assim: Deus não te colocou numa família que só tem crente, que seus pais são crentes por acaso, não. Parece que isso fica na cabeça de um filho
que se rebela contra Deus ou que passa um tempo distante da sua casa, da sua vontade, dos seus caminhos, irmãos. E parece que Moisés confirma essa intuição aqui, da gente não olhar para filho de crente como sendo outra coisa que não, olhe, você vai ter que lidar com essa caraminhola aí que Deus pôs na sua cabeça. É que Ele podia te jogar em qualquer família da terra, mas Ele resolveu te colocar nos lombos de um filho de Deus, no útero de uma filha de Deus. E você vai ter que lidar com esse problema a sua vida inteira. É que seus pais são crentes. É que sua mãe é crente, seu pai é crente. Ou se um dos dois for crente, a Bíblia diz que você ainda assim faz parte do pacto divino, irmãos. E por mais que a carne murche, né? A erva murche, a flor seque, a palavra de Deus continua falando às novas gerações, continua cobrando as novas gerações que consertem os erros dos seus pais, que é exatamente isso que Moisés está falando aqui. E ele está mostrando também que a palavra de Deus, a lei de Deus, é o maior fator de unificação. É o próprio Deus falando por meio da lei. É isso que vai segurar a nova geração, porque foi isso que segurou a geração anterior, irmãos. E o ensino daquele profeta, antigo profeta, até hoje está ecoando e até hoje há de ter força, reverberação nos corações daqueles que de fato são filhos do pacto e que hoje também, no nosso caso, formam uma geração que vai ter que se preparar para ouvir, fazer o grande esforço de ouvir a palavra de Deus, mais uma vez, do mesmo modo que seus pais ouviram. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa geração, irmãos. Amém.